Olá, tudo bem com você? Hoje, o título do estudo que nós vamos abordar aqui é a história de um profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E o título da mensagem é Mais Estúpido do que uma Jumenta. Uma história contada com um senso de humor, uma história muito bem construída e riquíssima em aplicações para a nossa vida espiritual. Este é o programa A Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E nós aqui na Novo Tempo temos um grande carinho por cada um dos nossos telespectadores. E eu tenho a alegria de estar aqui hoje com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Mas antes eu quero dizer que você pode receber esse guia de estudo inteiramente grátis em sua casa. Se você preferir algum outro estudo, nós temos uma coletânea de estudos. É muito simples, você pode entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica e escolher o curso que melhor ou que mais atende você neste momento. Este guia de estudo que eu seguro em minhas mãos, Revista Esperança Novo Tempo, Sentimentos, a Ciência do Existir. Esse guia de estudo foi preparado pela doutora Rosana Alves. Ela é doutora, pós-doutora na área de neurociência. E você vai se deslumbrar com esse guia de estudo. São conteúdos maravilhosos em que você poderá se aprofundar. Por exemplo, criados de forma maravilhosa, Ele se importa com você, os traumas e a saúde mental. Lição 4, por exemplo, trata da ansiedade, a lição 5 sobre depressão e outros transtornos mais. Vivemos numa época em que estamos sendo afligidos por problemas emocionais. E a doutora Rosana Alves, ela foi com certeza abençoada por Deus para que através desse guia de estudo você também seja abençoado. Pastor Fred, como que eu faço para pedir esse guia de estudo? Você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 12 98244 4449. Apenas mande uma mensagem, eu quero este guia de estudo, o guia de estudo Sentimentos. Se você preferir, como mencionei anteriormente, você pode acessar o nosso site, novotempo.com/escola bíblica, e você vai encontrar ali uma quantidade bem significativa de cursos bíblicos, com diferentes temas. E você pode escolher aquele que melhor atende à sua necessidade neste momento. É a palavra de Deus que será aberta na sua casa e a palavra de Deus tem poder. Agora, nós estamos no mês de março e o mês de março tem uma campanha muito especial que é doar em dobro. Se você ainda não é um doador, não faz parte do projeto Anjos da Esperança, você pode ter essa oportunidade e se tornar agora um Anjo da Esperança. Agora, se você já é um doador, você pode doar em dobro e fazer com que esses guias de estudo abençoem ainda muito mais gente, muito mais pessoas para que possam conhecer a palavra de Deus e assim o Evangelho de Cristo será expandido e o reino dele será expandido aqui na terra. Agora estamos no mês de março e o mês de março é um período de doação em dobro para o projeto Anjos da Esperança. Se você ainda não faz parte deste projeto, você pode fazer parte. E se você já é um doador, se você já é um anjo da esperança, é um momento oportuno para você doar em dobro e abençoar mais pessoas para que mais pessoas possam receber o guia de estudo bíblico. Agora, como é que eu posso fazer para doar? Como é que eu posso fazer para me tornar um anjo da esperança? Entre em contato conosco. O nosso telefone é 12 21 27 30 30. Lembre-se, é o mês da doação em dobro. E se você participar neste período, você vai receber um bottom. E com esse bottom, você também terá a oportunidade de interagir com a programação da Novo Tempo. Tem novidades aí para você. E agora nós vamos estudar o tema proposto para hoje,
a história de um profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E o título da mensagem de hoje é Mais Estúpido do que uma Jumenta. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidar você para orarmos. Vamos falar com Deus. Pai de amor, obrigado porque temos a oportunidade de estudar a Tua palavra. E neste momento rogamos que Teu Santo Espírito nos ensine os Teus caminhos para que possamos aprender, para que possamos adquirir sabedoria e para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Abençoe cada telespectador neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então eu convido você para a leitura bíblica. Antes de lermos, nós vamos estudar um pouquinho o livro de Números. O livro de Números faz parte da Torá ou do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a saber, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O livro de Números fala da partida do povo de Israel ali do Sinai, e agora ele vai percorrer até as fronteiras da terra prometida. É um resumo dos 40 anos de peregrinação no deserto. E o livro ele começa descrevendo a saída triunfal do povo de Israel antes de descrever uma série de desastres em relação ao povo, porque o povo estava murmurando diante das circunstâncias daquela viagem e dos sofrimentos daquela viagem. Nós temos o livro de Gênesis, que fala sobre a criação. Depois temos o livro de Êxodo. No livro de Gênesis, conta-se a história dos patriarcas, o chamado de Abraão, de uma forma embrionária ali a formação do povo de Israel, que vai acontecer posteriormente. No livro de Êxodo, temos ali, então, como o povo deixou o Egito. O povo se tornou escravo, obviamente, e então nós temos a história de como o povo deixou o Egito e recebeu a lei ali no Sinai. O livro de Levítico contém algumas leis e o livro de de Números, tem mais leis ainda. O livro de Números resume os 40 anos de peregrinação do povo ali no deserto. Alguns detalhes interessantes do livro de Números. Por exemplo, o livro de Números pode ser considerado como uma biografia de Moisés. Entendemos que Moisés é o autor. Por exemplo, temos aqui descrito o papel de Moisés como um mediador. Moisés exclusivamente atuando ali como mediador entre Deus e o povo. Em Números capítulo 12, verso 8, nos diz que Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés face a face e Moisés via a forma do Senhor. Tamanho o contato íntimo que Moisés tinha com Deus. Também nos fala aqui no capítulo 12, verso 3, que Moisés era um homem muito manso, o homem mais manso que já existiu sobre a face da terra. E o terceiro aspecto aqui do livro de Números é que ele explica por que Moisés nunca entrou na terra prometida. Esse é o contexto do livro de Números. Agora tem um detalhe interessante. São 4 temas importantes no livro de Números. Primeiro, a terra, ou seja, a terra da promessa. Aquela terra que Deus prometera a Abraão. Então, esse aspecto no livro de Números ocupa um ponto muito importante. O segundo ponto, ou tema, é a descendência. Deus havia prometido para Abraão uma descendência. E ali no livro de Números você vê o censo, a contagem do povo e essa descendência. Já era um povo numeroso para possuir a terra. E o quarto aspecto é a bênção para as nações. Israel deveria ser uma bênção para as nações. Antes da descendência, antes das bênçãos para as nações, tem um aspecto da relação da aliança. Israel tinha uma aliança com Deus e Deus tinha uma aliança com Israel. Israel deveria ser o povo do Senhor, Deus iria cuidar desse povo e Israel deveria aceitar esse aspecto da aliança. Então, 4 pontos importantes: a terra, a descendência, a relação da aliança, Israel como povo de Deus e Deus como Deus como o Deus de Israel e, por fim, a bênção para as nações. Agora, veja bem, Israel tinha sido escolhido como um povo para ser um instrumento de Deus para abençoar os povos. Israel deveria ser o missionário de Deus. Então, toda a história bíblica ela deve ser lida e estudada tendo como pano de fundo a aliança e também o contexto do grande conflito, porque por detrás da história
nos bastidores, existe a ação do diabo, do inimigo, tentando prejudicar o povo de Deus, o povo da aliança, e também tentando obstruir os planos de Deus. E a história que nós vamos ler agora, ela deixa isso muito claro, esse pano de fundo do grande conflito cósmico, onde um inimigo, ele tenta prejudicar a obra de Deus e também prejudicar o povo de Deus. Eu convido você para ler o livro de Números, estamos no capítulo 22, a partir do verso 1. Lemos o texto bíblico que diz assim: os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Deixa eu fazer um comentário. Balaque, ele era rei dos amorreus. Balaque era rei dos moabitas. E Balaque viu o que o povo de Israel havia feito com os amorreus. Nesse ponto da história, Israel já havia obtido 3 vitórias consecutivas. Eles haviam conquistado um espaço territorial importante e agora Balaque ficou extremamente amedrontado. O texto nos diz que ele andava muito angustiado por causa disso. E o verso 4 diz: por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, pois sei que a quem você abençoar será abençoado e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então veja bem, aqui tem um detalhe muito interessante. Balaque estava extremamente angustiado e amedrontado com o número do povo de Israel. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele fez uma aliança com os midianitas. Já que eu sou pequeno, já que eu sou mais fraco, eu vou me unir a um outro povo e vamos tentar unir forças para atacar Israel. Mas ele percebeu que não teria como atacar Israel, porque ele seria destruído assim como os outros 3 reis haviam sido destruídos. Então ele fez essa aliança com os midianitas e teve um plano. Vamos contratar um profeta, vamos contratar alguém que possa trazer um agouro, vamos contratar alguém que possa amaldiçoar o povo de Israel. Então eles enviaram mensageiros com presentes para chamar Balaão. Quem era Balaão? Balaão vivia no norte, na região da Síria. Então, Balaão ficava a mais ou menos 600 quilômetros de distância de onde eles estavam. E o texto bíblico nos diz que Balaque enviou mensageiros, dizendo: olha, vem agora, por favor, e amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. O texto também continua dizendo: porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Ele acreditava nessa questão de maldições. Ele acreditava que um passe de mágica, quem sabe ali uma profecia contra o povo, ele obteria então a vitória. O texto bíblico continua nos dizendo então no verso 7, então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Então, imagine aquela comitiva chegando até Balaão com presentes para pagar o preço do encantamento. E aconteceu algo interessante. Quem era Balaão? Bem,
Tem um comentário aqui, que está no livro Patriarcas e Profetas, página 382, onde Ellen White diz que Balaão tinha sido um bom homem e profeta de Deus, mas havia se apostatado e se entregado à cobiça. No entanto, ainda professava ser servo do Altíssimo. Em outras palavras, Balaão, no passado, havia sido um fiel profeta de Deus, um homem bom, um homem respeitado, mas ele havia se tornado um homem corrupto por causa da cobiça. Ele se tornou um homem corrupto. Entretanto, ele ainda achava ou professava ser um servo do Deus Altíssimo. Sabe quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida dupla, com um pé no mundo e outro dentro da igreja? Estão vivendo em cima do muro? Estão praticamente do outro lado, do lado do inimigo, porque já dizia um evangelista, coração dividido é coração de ninguém. Então, qualquer pessoa que não se decidiu por um caminho ou por outro está em cima do muro, é fácil saber de que lado ela está. E Balaão estava do lado errado. O coração dele já estava tomado pela cobiça. Ele estava do lado do inimigo. Mas ele ainda achava, ele ainda professava ser um servo do Deus Altíssimo. Quantos hoje, líderes, talvez religiosos, estão divididos? Quantas pessoas religiosas, quantos cristãos estão divididos? Não sabem de que lado estão, mas ainda talvez professem ser cristãos, seguidores do Deus Altíssimo. O fato é que Balaão havia se apostatado, ele havia se corrompido e ele estava do lado errado. E olha só qual foi a atitude de Balaão. Está no verso 8. Balaão lhes disse: fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Veja bem, se você sabe que uma coisa está errada, você não precisa dialogar ou dar margem para que essa tentação fique ainda maior. E Balaão estava sendo tentado pelo preço com que ele poderia se vender, com os presentes, com as honrarias, até porque o rei dos moabitas, o próprio Balaque, disse: olha, você é um homem de palavra, aquilo que você disser vai se cumprir, e aquilo obviamente deve ter deixado Balaão extremamente vaidoso. O fato é que Balaão havia se corrompido, e o mesmo comentário que eu li diz o seguinte: quando os enviados comunicaram sua mensagem, Balaão sabia muito bem que seu dever era recusar as recompensas de Balaque e dispensar os embaixadores. Mesmo assim, arriscou-se a brincar com a tentação. Balaão deveria imediatamente ter despedido aqueles mensageiros, não ter aceitado o preço do suborno, da corrupção. Mas Balaão, ele brinca com a tentação e diz o seguinte: não, fiquem aqui, passem esta noite aqui, eu vou consultar o Senhor. Sabe quantas pessoas sabem que algo está errado e ainda assim elas tentam consultar ao Senhor? Por exemplo, quantas pessoas já me procuraram para se aconselhar sobre casamento? Pastor, eu estou namorando um rapaz que não é cristão. Ore por mim. Bem, mas nós temos orientações claras na Bíblia que nós não devemos nos colocar numa relação de julgo desigual, especialmente quando se trata da questão da fé. Quantas vezes nós já sabemos o que é certo, o que é errado, e ainda assim nós insistimos e queremos dialogar com Deus, sendo que Ele já tem uma revelação muito clara para nós nas Escrituras Sagradas. Balaão, ele pede para aqueles homens ficarem ali. Então, no verso 12, Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão, no verso 13, pela manhã, e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Note que Balaão não explica o motivo por que Deus o impede de ir com eles. E por que Deus impediu Balaão de ir com eles? Porque o povo de Israel era um povo abençoado. Balaão simplesmente despede e diz: olha, Deus não me deixou ir com vocês. Quando os mensageiros chegaram de volta para conversar com Balaque,
Balaque deve ter raciocinado e pensado o seguinte: ah, ele não veio com a gente porque ele quer mais dinheiro. Então vou fazer o seguinte, vou montar uma comitiva com homens mais nobres, com mensageiros mais nobres, para que possam levar mais presentes, mais recursos, mais tesouros, para que ele possa vir com a gente. E foi isso que aconteceu. Balaque enviou novos mensageiros. Esses mensageiros eram chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros, e com uma quantidade maior de presentes. E o que foi que aconteceu? Bom, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, nos diz que Balaão amou o prêmio da injustiça. Novamente, Balaão, quando aquela comitiva chega, ao invés de despedi-la, Balaão diz o seguinte: fiquem aqui, passem de novo essa noite aqui comigo, que eu vou consultar o Senhor. E Balaão foi consultar o Senhor. Sabe, novamente, neste comentário do livro Patriarcas e Profetas, diz que o pecado da cobiça, que Deus declara ser idolatria, fizera dele um oportunista, e mediante essa única falta, Satanás obteve total domínio sobre ele. Foi isso que causou sua ruína. Note aqui essas palavras. Essa única falta de Balaão permitiu que Satanás obtivesse total domínio sobre ele. O mesmo aconteceu com Judas, por exemplo, no Novo Testamento. Judas era um homem talentoso, era um discípulo muito talentoso, inteligente, mas a cobiça, o amor ao dinheiro, fez com que ele se corrompesse. E quando ele se posicionou, esse ato de cobiça também permitiu que Judas fosse completamente dominado pelo diabo. Foi o que aconteceu com Balaão. Este único ato de cobiça de Balaão fez com que Satanás tivesse total controle sobre ele. Sabe, as grandes tragédias espirituais, elas não acontecem de uma hora para outra. Elas levam um tempo. São negligências da vida espiritual, da comunhão com Deus, do contato com Deus. É a rejeição contínua de ouvir a voz de Deus, as orientações claras contidas em sua palavra. É isso que faz com que um homem de Deus, em algum momento, deslize e cometa um ato grave de pecado. Um pecado público, uma queda espiritual. Pela terceira vez, Balaque pensou, porque Deus não permitiu que Balaão fosse com aqueles mensageiros. Então Balaque, pela terceira vez, de novo, verso 15, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados. Não, perdão, eu estou equivocado. Na verdade, essa é a segunda vez. E nessa segunda vez, Deus disse para Balaão, Deus deu uma ordem para Balaão. Disse o seguinte, está aqui no verso 20. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: se aqueles homens vierem chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Então veja bem, aqueles homens não procuraram Balaão no dia seguinte. Aqueles homens estavam indo embora. E Balaão, ele se levanta rapidamente, diz o verso 21. Balaão se levantou pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. O que foi o que aconteceu? A ira do Senhor se levantou contra Balaão porque ele foi desobediente, não era para ele ir, e ele foi. E agora então, o anjo do Senhor se põe contra ele no caminho, e a jumenta de Balaão se desviou do caminho indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Balaão feriu a jumenta 3 vezes. E na terceira vez, o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Verso 27. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado
e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? O mais engraçado nessa história não é que a jumenta fala, é que Balaão responde à jumenta. A jumenta começa a conversar com Balaão. Essa pergunta que a jumenta faz: o que eu fiz para você que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta, verso 29. Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse então a Balaão, verso 30, não é verdade que eu sou a jumenta em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu, não. Gente, pense aqui comigo. Balaão furioso, se tivesse uma espada, ele disse que mataria aquela jumenta. E agora o texto usa de uma ironia, porque no verso 31 diz o seguinte: então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Em outras palavras, a jumenta estava protegendo Balaão. Aquele anjo do Senhor estava ali para matar Balaão. E a jumenta, ela ficou empacada, e Balaão feriu a jumenta como um tirano, como um covarde, porque aquela jumenta não podia se defender. E agora então Balaão vai, e ele vai para amaldiçoar o povo de Israel. Entretanto, Deus havia dado uma ordem para Balaão: você vai, mas você vai fazer o que eu disser. E quando Balaão vai amaldiçoar o povo, ele não consegue amaldiçoar o povo, ele abençoa o povo. E Balaque fica irado: como é que você faz isso? E por 3 ocasiões consecutivas, Balaão abençoa o povo e não amaldiçoa o povo. E temos uma profecia linda no livro de Números que fala a respeito da estrela de Jacó, daquele cetro que surgiria em Israel para governar, falando a respeito do Messias. Querido, Satanás vai fazer de tudo para tentar destruir o povo de Deus. Satanás vai fazer de tudo para tentar destruir a sua vida. Bem, temos a história desse profeta que se corrompeu. Temos a história desse servo de Deus que se apostatou, que amou o preço da injustiça, que amou a cobiça. E nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Sabe, muito em breve Jesus vai voltar. E nós também temos que fazer a nossa escolha de seguir ao Senhor. Nós não podemos nos vender a qualquer preço. Nós não podemos nos vender a preço algum. Nós devemos permanecer firmes e leais ao Senhor. Você deseja ser firme e leal ao Senhor? Eu quero orar com você neste momento. Pai eterno, ajuda-nos a sermos fiéis e obedientes à Tua palavra. Assim como o Senhor nos chamou, pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.